Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula de matemática, iniciando a correção das questões de matemática do vestibular da Unicamp 2022, ocorrida nesse final de semana. Vamos resolver as questões 13, 14 e 15 da primeira fase Unicamp 2022. Então, vamos para a resolução dessas três primeiras questões. Questão 13. Certo país adquiriu 5 milhões de doses das vacinas alfa, beta e gama, pagando um preço de 40 milhões de dólares pelo total. Cada dose das vacinas alfa, beta e gama custou 5 dólares, 10 dólares e 20 dólares, respectivamente. Sabendo que o número de doses adquiridas da vacina beta é o triplo do número de doses adquiridas da vacina gama, o número de doses adquiridas da vacina alfa foi. Então, nós temos uma questão bem interessante, utilizando a resolução de um sistema de 3 equações e 3 variáveis. Então, vamos para a resolução. Vamos designar a vacina alfa de X, a vacina beta de Y e a vacina gama de Z. Com as informações do enunciado a questões, nós podemos montar as seguintes equações. Primeira equação, o total de vacinas, 5 milhões. Então, nós temos que X mais Y mais Z é igual a 5 milhões de doses. Como o enunciado diz que as vacinas custaram, respectivamente, 5, 10 e 20 dólares, eu tenho uma segunda equação que dá o total em dólares. Então, nós temos 5x mais 10y mais 20z é igual a 40 milhões. Temos duas equações com 3 variáveis. Não dá para resolver esse sistema, que provavelmente seria um sistema indeterminado. Então, o enunciado diz que tem uma terceira equação. A vacina beta é o triplo do número de vacinas gama. Portanto, y beta é igual a 3z. Então, nós temos aqui um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Nós vamos resolver da seguinte forma. Pegar essa segunda equação aqui, cujos coeficientes são múltiplos de 5, e vamos dividir tudo por 5. Então, aqui vai ficar x, aqui fica 2y, 4z, e aqui fica 8 milhões. Então, nós temos já uma equação mais simples. X mais 2y mais 4z igual a 8 milhões. Vamos pegar essa equação 1, multiplicar por menos 1. Então, nós temos menos x, menos y, menos z é igual a menos 5 milhões. Agora, nós vamos pegar essas duas equações, somar os termos membro a membro. Então, nós temos aqui menos x com mais x dá 0. Y menos 2y menos y dá y. 4z menos z dá 3z. E 8 milhões menos 5 milhões dá 3 milhões. Então, nós temos uma equação com duas variáveis. Y mais 3z é igual a 3 milhões. Vamos pegar esse valor aqui, substituir nessa equação. Então, y é igual a 3z. Então, nós temos aqui, onde tem y, colocamos 3z. Fica uma equação somente em z. Então, nós temos 3z mais 3z dá 3 milhões. Logo, 6z é igual a 3 milhões. Logo, z vai ser 3 milhões dividido por 6. Dividindo 3 milhões dividido por 6, z vai dar 500 mil doses. Vamos achar o valor do y, a vacina beta, que é 3 vezes a vacina gama. Portanto,
3 vezes 500. Logo, y é igual a 1.500, 1.500.000. Então, nós temos z e temos y. Vamos achar a vacina alfa, substituindo o valor de z e de y na equação 1. X mais y mais z é igual a 5 milhões. Então, nós temos a seguinte equação. Z é 500.000, y 1.500.000. Então, nós temos a seguinte equação. X mais 1.500.000 mais 500.000 é igual a 5 milhões. 1.500.000 mais 500.000 dá 2 milhões. Então, X mais 2 milhões é igual a 5 milhões. Daqui nós tiramos que X, que é exatamente a vacina alfa, será 5 milhões menos 2 milhões. Ou seja, o número de vacinas alfa é exatamente 3 milhões. Alternativa letra D. Vamos para a questão 14. Questão bem interessante também. Certo modelo de carro é vendido em duas versões, uma a gasolina e outra híbrida. Essa última versão conta com um motor elétrico para funcionar em baixas velocidades, reduzindo assim o consumo de combustível e também os índices de poluição. A versão a gasolina custa R$ 150 mil e a versão híbrida R$ 180 mil. A tabela a seguir, aqui embaixo, indica o consumo de combustível de cada uma das versões. Note que a versão híbrida é mais econômica, porém mais caro. Um motorista faz diariamente um percurso de 36 km na cidade e 56 km na estrada. Considerando que cada litro de gasolina custa R$ 5,00 e que, ao longo do tempo, esse preço será constante e o percurso não se alterará, quantos anos de uso serão necessários para que a economia no abastecimento compense o preço mais alto pago inicialmente pelo carro híbrido? Então, nós temos aqui as alternativas. Então, vamos fazer os seguintes cálculos. Aqui nós temos aqui o consumo na cidade e o consumo na estrada de cada uma das versões. Então, primeira coisa, a versão híbrida é mais caro, 180 mil menos 150 mil. Portanto, a versão híbrida custa 30 mil reais mais que a versão gasolina, muito embora a versão híbrida seja mais econômica. Então, vamos fazer os seguintes cálculos. Consumo diário da versão a gasolina. Então, nós temos o seguinte. As duas andam 36 km na cidade e 56 km na estrada. Tanto a versão a gasolina como a híbrida. Na cidade, a gasolina faz 12 km por litro e na estrada 14 km por litro. Então, nós temos o seguinte cálculo. 36 km dividido por 12 km litro mais 56 km dividido por 14 km por litro, nós temos 3 litros na cidade e 4 na estrada. Portanto, o consumo diário é de 7 litros, versão a gasolina. Vamos fazer o cálculo do ano. Então, o gasto anual da gasolina vai ser R$ 5,00 cada litro, vezes 30 dias, vezes 2 meses. Fazendo essa multiplicação aqui, nós temos o valor gasto anual com a versão a gasolina, que dá exatamente R$ 12.600. Vamos fazer o mesmo cálculo com a versão híbrida. Então, nós temos consumo diário da versão híbrida. Ele
gasta ou faz 18 km por litro e 16 km com litro. Então, nós temos o seguinte gasto diário. 36 km dividido por 18 km por litro, mais 56 dividido por 16 km por litro. Então, nós temos aqui nós temos consumo de 2 litros, mais consumo de 3,5 litros. Então, diariamente, o carro, a versão híbrida, gasta 5,5 litros diário. Vamos verificar o gasto anual. R$ 5,00 o preço do combustível, vezes o consumo diário, 5,5 litros, vezes 30 dias, vezes 12. Dá um total de R$ 9.900. Logicamente, bem menos. Então, a diferença em um ano do carro versão gasolina, versão híbrida, vai ser de R$ 2.700. Como o preço da versão híbrida custa R$ 30.000 mais caro, então nós temos a seguinte: R$ 30.000 dividido por R$ 2.700. Isso aqui vai dar a quantidade de anos, que dá 11,11 aproximadamente anos. Portanto, mais que 10 e menos que 12. Alternativa letra B. Questão bem interessante. Questão 15. Interpretação de gráfico. As figuras abaixo ilustram, respectivamente, os gráficos de y é igual a f de x, que é esse primeiro gráfico, e y g de x. Ele quer saber quanto é que dá f de g de menos 1 menos g de f de 1, que é exatamente a função composta fg, gf. Como nós temos somente o gráfico e não temos a função explícita, nós temos que analisar em cima do gráfico. Então, como nós temos os gráficos de f e g, vamos fazer a análise dos gráficos da seguinte forma. Vamos pegar primeiramente a função interna, f de g de menos 1, verificar g de menos 1. Observe que g de menos 1 é esse gráfico de baixo. Então, g de menos 1 é esse ponto. Então, nós temos que g de menos 1 é x igual a menos 1, y menos 1. Portanto, g de menos 1 é menos 1. Então, f de g de menos 1 vai ser igual. Como g de menos 1 é menos 1, nós temos aqui f de menos 1. F de menos 1, temos que observar o gráfico de f. F de menos 1 é esse ponto. Quando x é menos 1, o y aqui é 2. Então, f de menos 1 é igual a 2. Logo, nós concluímos o quê? Que f de g de menos 1 é igual a 2. Ou seja, essa primeira parcela é 2. Vamos fazer a mesma análise com a função g de f de 1. Vamos calcular ou verificar quanto é que vale f de 1, a função mais interna. F de 1 é esse ponto aqui. Então, se vocês observarem aqui, quando x é 1 na função f, y é 0. Então, f de 1 é 0. Logo, nós temos aqui que g de f de 1, como f de 1 é 0, fica g de 0. G de 0 eu tenho que observar na função g de x. Quando x é 0, y é esse ponto. Então, nesse ponto aqui, g de 0 é menos 2. Portanto, nós concluímos que f de g de 1 é igual a menos 2. Então, nós temos as duas parcelas para substituir. Então, nós temos aqui que f de g de menos 1 menos g de f de 1 vai ser igual. F de g de menos 1 é 2.
menos G de F de 1 é menos 2. Como tem um menos aqui, eu vou colocar um parênteses. Então fica 2 menos menos 2. Eliminando esse parênteses aqui, eu tenho que 2 mais 2. Logo, nós concluímos que F de G de menos 1 menos G de F de 1 é exatamente igual a 4. Alternativa à letra D. Então, essas são as 3 primeiras questões do vestibular da Unicamp 2022. Na próxima videoaula, vamos resolver mais 3 questões do vestibular. Aproveita, faça a sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as nossas novidades. Gostou? Dá um like para dar uma força para o meu canal. E até as próximas videoaulas.